Olá, e cá estamos nós, eu e você e eu, e juntos, fazendo a diferença, sendo voz, conversando, debatendo, trocando de ideia, concordando, discordando, mas sempre construindo uma vida melhor, um país melhor, uma sociedade mais justa e humana, porque o conhecimento, a experiência, a vida das pessoas conta muito mais, às vezes, que um diploma. É por isso que aqui no nosso podcast, Diário da Delegada, você ocupa a cadeira cativa, primeira da fila, e é sempre muito bem-vinda, sempre muito bem-vindo. Obrigada aí. Se inscrevam no canal da TV Diário Campineiro e siga-nos, né? Todas as quintas-feiras, às 20 horas, um novo episódio, tá bom? E hoje eu estou aqui, até vim de azul claro, porque eu vou receber uma amiga, uma mulher extraordinária. E eu sou, assim, conhecida por defender as mulheres, mas eu acho que o meu maior valor enquanto mulher é acreditar nas outras mulheres e querer tirar muitas do anonimato e trazer para vocês um pouco mais da vida de cada uma. Às vezes você está em casa, você fala assim, ai, minha vida é tão monótona, eu queria fazer isso, queria fazer aquilo. Você pode tudo, né? E deve tentar tudo. Nada que você não tente, né? Você não vai saber se vai dar certo ou não, tá bom? Então, bem-vinda aí ao Diário da Delegada. O nosso podcast de hoje traz uma amiga muito querida, Angélica Reis Bajo. Isso mesmo, a esposa do doutor Bajo e também mãe do Gutinho, nosso amorzinho querido, que, mais do que filho, eu acho que é o maior amigo da mamãe, e vocês vão entender por quê. Angélica, querida, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu que sou super sua fã, sou sua fiel eleitora. Obrigada. E muito sua fã, essa mulher forte que você é, muito querida, muito amada e muito respeitada por nós, porque você tem uma fiel missão, né, entre nós mulheres, né, de determinação mesmo, de honrar pela gente, né? Muito obrigada, viu, Terezinha? Obrigada, eu que agradeço. Eu digo que assim, né, você já de uma outra geração de mulheres, hoje é muito comum nós encontrarmos pessoas falando sobre a violência contra a mulher, sobre os direitos da mulher, a liberdade da mulher, as conquistas. E a gente vê que houve um tempo em que isso não estava na mesa. Sim. Né? E foi de lá, então, que eu vim e, mais recentemente, te conheci. Um prazer enorme conhecer a sua família, né? Ser amiga de vocês. E você sabe, meu amor por você é incondicional. Você é muito querida, muito obrigada mesmo. Um privilégio estar mas aqui. A minha amiga Angélica, além de mulher muito dinâmica, vocês vão entender até por que eu tenho um carinho especial por ela. Ela também é psicanalista e terapeuta sistêmica, Isso. Nós vamos falar disso. E com uma vida pessoal dedicada a estudar. Ela vive estudando, criando, acontecendo, inovando. E você vai entender por que eu disse logo no começo da nossa conversa que você deve sempre tentar algo novo. Aliás, Angélica, tem uma frase da Eleanor Roosevelt, que foi a mulher do presidente Roosevelt, que ela diz assim, todos os dias faça alguma coisa do que você tem muito medo. Né? Desafie o medo, porque é isso que nos segura. Angélica, a sua presença aqui traz muita luz ao nosso programa, porque você, de fato, a sua trajetória, com uma comorbidade que você tem, que é a síndrome de Stargardt, é isto? Stargardt? É Stargardt. Stargardt. Uma... Que síndrome é essa? Fala um pouquinho para gente. É uma doença, uma degeneração na retina, no meu foco central, né? Então, assim, diferente da retinose pigmentar, que é mais na visão periférica, né? E como o glaucoma, por exemplo, é na visão central. É uma patologia, geralmente, juvenil, né? Que acontece na idade juvenil, só que comigo aconteceu um pouco mais na vida adulta. Eu fui diagnosticada aos 26 anos, né? É uma doença genética recessiva, então é um gene recessivo que vem do pai e da mãe. Apesar dos meus pais, eles não têm a doença, né? Só que daí eu e o meu irmão mais velho, nós adquirimos essa doença. A minha irmã do meio não, né? Então nós somos portadores de baixa visão, né? Então meu irmão teve aos 16 anos e eu depois eu tive aos 26 anos, né?
Até então você enxergava normalmente? Normal, normal. Fiz faculdade, assim, eu via que eu tinha alguma dificuldade já na escola, porque assim, como já era difícil o acesso de se perceber, e principalmente antigamente, né, nos oftalmologistas, tudo difícil o acesso de você perceber, mesmo indo no oftalmologista, né, porque é na retina, né, então eu achava que eu tinha até dislexia. Então, quando eu era criança, eu percebia que eu lia com régua para ir Não para a perder a linha. linha. Para não. Exatamente. Então, já tinha uma dificuldade. E já também, quando eu era criança, eu gostava de sentar já na frente, né, por conta da lousa. Eu via que eu tinha essa dificuldade, né? E talvez não houvessem diagnósticos na época, Não né? tinha, porque era difícil o acesso. Hoje em dia nós temos mais recursos, né? Então, de perceber, né? Então, mas antes era bem mais difícil. Na época era bem. Daí foi no Penido Bunier, até na época, o Dr. Manuel de Abreu, que foi o meu primeiro diagnóstico, né? Que idade? 26 anos você 26 tinha? anos. E meu irmão foi aos 16 anos, ele era mais velho que eu, né? Então, meu irmão tem 10 anos a mais do que eu, né? Então, por ele ter aos 16 anos, depois, subsequente, todos os anos, a gente ia no médico para ver se estava acontecendo alguma coisa, né? Eu e minha irmã, né? E daí, aos 26 anos, daí eu fui premiada, né? Aí, no começo, eu desassociei, não quis muito Saber. sabe, assim, eu desassociei mesmo da doença, não quis assimilar isso comigo mesmo, sabe? Eu dei uma fugida mesmo, quer dizer, né, como o Freud diz, eu dei uma recalcada mesmo em relação a isso. Aí, aos 29 anos, eu já estava namorando o Bajo, né? Foi quando, de repente, de um dia para o outro, eu não conseguia mais ler uma linha. De um dia para o outro? De um dia para o outro, de repente, eu não conseguia. Eu já tinha loja, tudo, eu trabalhava com... Sim. Né, eu tinha uma loja de roupa feminina, eu não conseguia mais ler uma folha de papel. E daí eu me tornei portadora de baixa visão, daí foi bem difícil no começo, passei por todas as fases do luto, a não aceitação, a revolta, o medo, a depressão. Só que o Bajo, ele muito me ajudou na época, né? Ele, assim, sempre teve muita sensibilidade, né? Então, daí os recursos, daí a gente foi para São Paulo, daí eu uso até o recurso de uma lupa, que até hoje eu ando com ela para cima e para baixo até, né? Inclusive para ver o celular, tudo. Para ler um livro, tudo com uma lupa. Eu uso a lupa e hoje em dia tem muitos recursos que são os recursos de audíveis, né? Então, que tem os aplicativos audíveis que eles leem tudo, né? Então, hoje em dia tem muito aplicativo, Sim. né? Mas antigamente não existia nada disso, né? Então, hoje em dia tem muita acessibilidade. O próprio iPhone, né? O iPad, né? Tem muita acessibilidade, né? Então, ele voice reader, voice over, né? Então, ele lê tudo pra gente, né? Então, hoje em dia existem muitos recursos para quem é portador de baixa visão e para quem não tem também, porque hoje em dia, né, audiolivro, né? Hoje em dia tem muito recurso, né? Mas são aplicativos, né? Que a são pessoa aplicativos. tem que baixar e ela, em vez de ler o livro, ela ouve o livro. Então, essa é com um muita dos facilidade. E hoje em dia, para mim, é um recurso que eu aprendi a aceitar. Então, eu tenho uma memória muito boa, né? Então, eu aprendi a lidar com essa forma, assim, então eu estudo tudo através, né? E as minhas provas, eu tinha que fazer prova oral, né? Então, tudo foi muito mais fácil para mim dessa forma, né? E hoje em dia a acessibilidade é incrível, né? Então, eu aprendi a lidar com isso de uma forma muito tranquila. E o interessante, né, é que você não vê lesões, né? Seus olhos continuam lindos, olhando perfeitamente normais, diferente de outras comorbidades oftálmicas, né? Que você olha, você vê ou uma mancha, ou uma falta de luz. Não, você continua tendo um olhar lindo, é uma mulher linda, jovem, maravilhosa, uma mãe muito querida, esposa dedicada. E eu vi como o Dr.
Pelágio te trata, vi todo o seu carinho e me lembro que num determinado momento de quando nos conhecemos, você estava assim passando por uma situação muito difícil, porque você dizia que não ia poder mais dirigir Sim. veículo. Sim. Como foi isso? Tenho certeza que isso mexeu com você, porque quem tem a liberdade de dirigir se locomove, fica mais envolvida com as coisas. Como foi esse e outros momentos que você, inclusive de ser mãe, que você teve que se adaptar usando... Eu tive que aprender a lidar com várias situações. Hoje em dia ainda, né? Eu falo assim, todo mundo tem as suas dificuldades, as suas limitações, seja qual for. Porque a partir do momento que você nasce, né, cresce, você vai envelhecendo, Sim. então as circunstâncias vão vindo, né? Então, que nem hoje em dia, eu já eu tenho 49 anos, já estou aqui também, né, no meu período climatério e tudo mais. Eu vejo até minhas amigas falando, ai, não tô enxergando direito. Eu falei, não reclama. Não, olha, não pra mim. Não reclama que você tá enxergando muito. Então, assim, para todo mundo que tem uma certa limitação de coisas normais, para mim, sempre foi um pouco a mais, porque imagina lidar com a baixa visão, né? E eu tive que aprender a lidar de uma forma, assim, todo dia eu tenho que matar um leão, né? Assim, né? Para tudo, né? Assim, aprender a lidar com as circunstâncias de tudo. Com da as casa, eventualidades, das eventualidades, né? E uma das coisas, assim, que eu acho que foi muito, muito interessante é porque quem olha para mim não imagina. Né? Não, incrível, né? Não imagina. Qualquer pessoa não vê. Né? Então, assim, foi lidar com o preconceito alheio. Porque quem olha para mim acha que eu sou fresca, acha que eu sou... Ai, onde já se viu? Ela ficou conversando comigo horas e agora passa reto. Então, você não vê, não reconhece as pessoas. Não reconheço as pessoas, né? Então, eu aprendi a lidar, né? Porque eu tive que aprender a ser humilde, né? E aprender a pedir ajuda em relação a isso, né? E hoje em dia eu acabo sempre avisando as pessoas, olha, eu sou portadora de baixa visão, eu não enxergo bem, porque senão as pessoas acabavam fazendo uma leitura diferente e dando um julgamento em relação à minha pessoa e que não era uma verdade. Né? Então, eu tive que sempre avisar a pessoa, olha, eu sou portadora de baixa visão, então, se eu encontrar você em tal lugar, possivelmente eu vou passar reto. Então, eu tive sempre que avisar as pessoas. Seja numa sala de aula, em relação a um professor, eu sempre tive que ir lá para avisar ele, eu sou portadora de baixa visão, eu preciso de acessibilidade. Em relação aos alunos, quando eu entrava num trabalho, né? Então, sempre eu tinha que avisar, né? Mas, ao mesmo tempo, eu fui tendo uma sensibilidade muito ímpar em relação a tudo. Quando eu tinha loja, eu sempre tive muito bom gosto. Então, as pessoas... Daí, eu sempre fui muito minuciosa a detalhes. Sou detalhista até hoje. E você fechou a loja por conta dessas dificuldades? Não, na época, eu tive 15 anos a loja. Eu acho que assim, aquele ciclo também se fechou, né? Eu tinha uma sócia muito querida que faleceu de câncer de pâncreas. Eu tinha o Augusto, que ele tinha 2 anos de idade. Então, foi assim, foi um ciclo que ele se encerrou. Mas eu acho também que também estava nascendo a terapeuta também, porque eu via que eu gostava de lidar com pessoas, né? Eu gostava de cuidar de pessoas. E eu gostava de cuidar das pessoas também por dentro, não só por fora. Né? Porque quando eu vendia para elas, eu não cuidava delas só por fora. Eu cuidava delas por dentro, né? Então, acho que lá já estava nascendo aquele movimento terapêutico mesmo, né? Desenvolvendo um lado que você talvez não tivesse se dado conta de que tinha, né? Passava quase que automaticamente. E essa resiliência minha também de lidar, né, com a minha doença também, né, que eu sempre fui muito esperta, sempre fui... Eu nunca me deixei levar por conta da circunstância externa que estava acontecendo comigo, né? Então, assim, a vida estava me dizendo não, né? Olha, se você vai ser portadora de baixa visão, não sei como vai ser, mas mesmo assim eu não entrei em depressão, eu não me vitimizei, eu continuei.
sabe? Então, eu queria... Primeiramente, eu comecei até a estudar a própria psicanálise, a constelação, os processos de coach. Primeiramente, na verdade, foi para mim Pensando também. em você, É, em alimentar o é. seu espírito, a sua A alma. minha alma, tudo. Mas depois eu comecei a transbordar e depois eu comecei a ajudar as pessoas à minha volta. E depois eu comecei a transbordar, transbordar, transbordar. E hoje em dia, daí eu trago a minha vivência para ajudar a pessoa até como uma forma de motivação, sabe? Essa era uma das coisas que eu ia falar com você, né? Porque hoje em dia, mais do que nunca, as pessoas precisam extravasar. Né? Ela não pode, inclusive essa sobrecarga de informações, de verdades e mentiras que são trazidas todos os dias para uma pessoa. Então, elas precisam ter alguém para conversar. Mesmo no caso da questão familiar, né? Muitas vezes você não é compreendida por aquela pessoa que você mais ama e que mais te ama. Elas precisam externalizar. Todo mundo tem a necessidade de ser ouvido em algum momento. Todo mundo tem. Né? Tanto na psicanálise como na constelação, não tem pessoa que não sente na minha frente que não teve problema com pai ou com mãe. Né? Assim, mesmo inconscientemente, aliás, tudo inconscientemente sempre traz uma questão, né, a ser desenvolvida, né, e que traz, daí eu acho que precisa ser reelaborada exatamente para poder olhar para a vida, né? Porque senão vai trazer uma repetição, por exemplo, se ela teve problemas às vezes com a mãe dela, depois ela vai ter problemas às vezes com as relações com outras mulheres. Se ela teve problemas com o pai dela, depois ela vai ter relações tóxicas com outros homens, entendeu? Então, às vezes, a gente tem que voltar para trás. Né? Fazer uma espécie de anamnese, né? Exatamente. De toda a vida. E ressignificar tudo isso, né? Porque não que os nossos pais sejam culpados, né? Mas, às vezes, enxergar que eles deram para a gente aquilo que eles podiam dar naquele momento, né? Tendo os recursos que eles tinham. E, às vezes, a gente acha que pai e mãe têm que ser super-heróis, né? E não, né? São pessoas comuns. E quando, às vezes, eu olho para o meu pai e para a minha mãe como uma pessoa, como um homem comum, como uma mulher comum, a gente tira o peso disso, né? Tira o peso deles e tira o peso da gente, porque a gente, às vezes, projeta neles algo que tem que ser... tipo, perfeito, e não, né? Não, e tem gente que ainda repete a frase, né? Não pedi para nascer, não queria ter vindo nessa família. Então, eu acredito muito na psicanálise, porque eu acho que ela consegue resgatar de dentro da própria pessoa a cura, né? Porque, na verdade, o que o psicoterapeuta faz? Ele é um instrumento, mas a cura vem da própria pessoa. Sim. Né? E eu fico assim, imaginando que todas as pessoas que passam por uma grande perda, e eu até comentei com você certa vez, você perdeu seu pai, né, para a Covid, e eu vi assim o quanto isso te abalou, e você teve que lidar com isso também. Então, lidar com a própria dor, eu perguntaria a você, é uma experiência para cuidar da dor dos outros? Eu acho que assim, até a minha perda de visão, lidar com os lutos, né? A gente está perdendo o tempo todo. A gente perde pessoas à nossa volta, a gente perde saúde, às vezes a gente perde dinheiro, perde relações. E aprender a lidar com as perdas também é benéfico. Aprender a aceitar essas perdas também é benéfico, porque quando eu aprendo a aceitar a situação, não assim de uma maneira com conformidade, eu não, tudo bem, eu tô, né, assim, com conformidade mesmo, né, assim, aceitar de uma forma, por exemplo, natural, por exemplo, Sim. que nem a morte. A morte, ela é um fato. Ninguém questiona. Né? É um fato tanto para mim, para você, como todos à nossa volta, né? Mas lidar com esse fato, né, é muito mais leve,
né? Do que, por exemplo, quando eu não aceito a morte, quando eu não aceito ela, eu tenho uma resistência, aí eu sofro, né? E o sofrimento, ele é ligado a uma resistência. Tudo aquilo que eu não aceito, eu sofro, né? Então, a aceitação em relação às coisas, ela traz... Liberta, é uma libertação, né? Então, às vezes, a gente tem que aprender a lidar com as circunstâncias, porque as coisas vão acontecer. E isso é libertador, né? Olha, gente, você que chegou agora aí, nós estamos hoje aqui no nosso podcast Diário da Delegada conversando sobre a síndrome de Stargardt. Falei certo? Isso, Stargardt. Stargardt. É. É uma perda da visão. E é de forma muito acentuada. Então, nós estamos conversando com uma moça linda, maravilhosa, querida, que, apesar da doença, seguiu adiante, estudou, continua estudando. Hoje ainda me falou que ela até já está dançando, já até se apresentou no Teatro Castro Mendes. Aí eu queria te perguntar, assim, em termos de porcentagem, o quanto você enxerga hoje? Para que as pessoas que estejam ouvindo a gente entendam, né, a gravidade, porque quem olha para você, Angélica, a gente já falou, né, não vê nenhum problema na sua visão, pelo contrário, né? Como que é, quanto você enxerga? Tipo assim, você enxerga o que está escrito nessa caneca que está na minha mão? Não enxerga. Não, pra você ter uma ideia assim, né? A minha acuidade visual, como a gente é medido, né, sobre a acuidade visual, uma pessoa normal, ela enxerga 20/20 dentro de uma acuidade, o que está a 20 metros de distância está a 20 metros de distância. Tá. Ela enxerga exatamente... 20/20. Sim. A minha acuidade visual é 20/400. O que está a 20 metros de distância está a 400 metros de distância. Na sua visão. Exatamente. Então, ela está como se estivesse a meio quarteirão, né? Então, por exemplo, eu tenho... entre aspas, menos 10% de visão, né? Então, de 0 a 100, você... Teria menos de 10. Menos 10%. Isso significa... E não tô aqui reclamando, né? Não, olha pelo só contrário, então, tocando a vida. Tocando a vida, né? Já Cuidando virou do meu bailarina, filho, daqui a pouco profissional, se maravilhosa. Deus quiser, né? E na aula, assim, é possível a professora ou o professor que te dá as aulas, ele tem que ter um cuidado especial com você? Ou você segue normalmente como todo mundo? Como que é? Eu sempre aviso, né? Até por uma questão de acessibilidade, Sim. é sempre importante, né? Mas, assim, dentro dos cursos que eu sempre fiz... Eu sigo como uma aluna comum, entendeu? Até quero ser tida como, né, como normal, né? Independente. A única coisa é que às vezes eu sento lá na frente, às vezes eu preciso de um recurso a mais, de uma pessoa às vezes me ajudando, às vezes a prova tem que ser oral para mim, entendeu? Então, assim, são recursos, mas... de adaptação, como qualquer pessoa que conviva com alguma deficiência, Exatamente. Né? Mas, por exemplo, você não tem a autonomia de andar pelas calçadas, pela rua. Você não consegue atravessar uma rua. Ai, não, eu vou que vou. Você anda pelas ruas. Até vou. Longines, vocês ficam aqui, né? Abraço aí, Longines. Saudades. Querido, Bom ver você por aqui. Bom, mas eu faço tudo. Mas você, por exemplo, você identifica no semáforo a luz verde e a vermelha? Então, isso foi uma coisa que foi quando eu parei de dirigir, né? Porque, assim, no começo... Ler placas. Eu parei de dirigir, foi em 2014. Até 2014 eu dirigia, e essa questão foi a que eu... Foi a facada em mim, parar de dirigir. Porque dirigir é algo, assim, muito... que te traz a liberdade, né? De idas e vindas. De não dependência, né? Exatamente. Hoje em dia eu aprendi a lidar com essa dependência e graças a Deus, glória a Deus, eu tenho as pessoas que me ajudam em relação a isso, né? Então, eu sou muito grata em relação a isso. Mas
essa parte foi algo que doeu em mim naquele momento. Entregar a chave e falar assim, tá bom, eu não Eu posso aceito. dirigir, eu aceito, porque senão eu vou colocar em risco a minha vida e posso colocar em risco a vida de outras pessoas. Então, eu não posso dirigir, né? E foi exatamente quando eu tive a percepção de que, quando eu dirigia, eu não conseguia perceber o semáforo verde, vermelho e amarelo, né? Quando, tipo assim... Nem mesmo esses sinais assim, você não consegue nem ver, por exemplo, o tom do verde, do vermelho, nem isso você consegue ver. Agora não mais. Agora não mais. Eu E é vou... importante a gente falar aqui Não que não mais. adianta, não tem cirurgia, Não tem, porque é na não retina. tem uma lente, Não um tem o óculos. transplante, nada. A lente de aumento é porque ela chega nesse grau de quase 420, 400, ou 20. aumenta quase 90% a letra que você vai ler. Exatamente. Hoje em dia existem alguns estudos de célula-tronco e terapia, né, que é a terapia gênica, né, que possa talvez reverter esse quadro, mas ainda são só estudos. São E só varia estudos. o desenvolvimento. Você disse que aos 16 anos, né, seu irmão foi detectado com essa comorbidade. E ele também teve essa evolução como você, ou ele como se diz, ele estagnou num determinado grau menor que o seu? Não, todo mundo que desenvolver essa doença vai chegar a um ponto que tem 10% de visão, ou seja, você... Tem pessoas que têm mais, tem pessoas que têm menos. Hoje em dia tem pessoas que nem eu faço parte até de um grupo, né, que chama Stargardt também, né, que são o grupo Retina Brasil, também faço parte deles também, que usa a bengala verde, que a bengala verde é diferente da bengala branca. A bengala branca são os portadores de deficiência visual total. Os né? cegos, que a Os gente cegos. diz. E a bengala verde são as pessoas que são portadores da baixa visão. Né? Então, quer dizer que enxergam ainda alguma coisa, mas que ainda tem dificuldade. Né? Eu ainda não uso a bengala verde, Eu ia te perguntar mas em isso. algum momento eu vou ter que usar, entendeu? Ainda tem algumas dificuldades. Por exemplo, eu dou algumas gafes? Dou. Já entrei em banheiro masculino. Fico imaginando a cena, né? A mulher linda dessa entrando no banheiro. Ai, né? Às vezes dou Não é uma verdade? gafe, mas hoje em dia eu peço ajuda. Às vezes, vamos supor, eu entro num restaurante, se eu não consigo ler o cardápio, hoje em dia eu peço ajuda para o garçom. Falo, olha, eu sou portadora de baixa visão, você pode me ajudar, por favor? Coisa você ter que dizer, né? Porque realmente... Mas a gente tem que dizer, você tem que ser humilde o suficiente em relação a isso. Eu preciso de ajuda, sim, você pode me ajudar? Você tem que, né? Então, você tem que desenvolver essa humildade, né? No começo, principalmente com os 26 anos, eu era muito jovenzinha, então eu tinha vergonha, né? Até quando eu comecei a namorar o Bajo, eu tinha vergonha. Ele falava, você tá vendo aquilo lá? Eu fazia, tava vendo mas nada. não tava vendo nada. Porque eu tinha vergonha, tinha medo que ele não me namorasse, tinha medo, Mas que bacana, né? Você encontrar um parceiro e um filho também amável, né? Eu me lembro do Gutinho, porque a gente se conheceu por volta de 2014. Nem pode mais falar Gutinho, viu? Ele Não fica pode? bravo. Agora Já tem tá que um ser moço. Augusto, tá com 13 Augusto. anos. Então tá, Augusto, a tia tá com saudade de você. Pode falar tia, viu? E assim, eu me lembro que você dizia que ele te ajudava desde pequenininho. Sim. O seu filho te ajudava, porque de repente até encontrar alguma coisa dentro de casa deve ser muito difícil. Porque criança sempre sai correndo, né? E às vezes, por exemplo, em festinhas de aniversário, às vezes eu sempre colocava ele com algumas roupas mais estridentes, né? Assim, tipo vermelho, amarelão, tudo, para quando eu visse ele correndo, eu percebesse como quem medida era de ele. segurança, olha que Né? interessante. E eu sempre pedia para ele em shopping, coisa assim, nunca sair correndo da mamãe, porque a mamãe não enxergava. Né? Então, ele já sabia desse cuidado que ele tinha que ter. Por favor, não saia correndo da mamãe, porque a mamãe não enxerga. A mamãe não enxerga. Então, ele sabia desse cuidado que ele tinha que ter comigo. E ele realmente, né? E até minha lupinha, às vezes, você fala, a mamãe perdeu a lupinha, né? E aquela lupinha lá, eu não perco de jeito nenhum, porque aquilo lá é meu olho, né? Eu imagino. Tá aqui na minha bolsa até, mas, nossa, é o meu...
Meu olho mesmo, é meu olho mesmo. Porque óculos, por melhor, me traz um pouco de nitidez, porque assim, me ajuda um pouco em relação à miopia e o astigmatismo. Mas o que me ajuda a ler mesmo é a lupa. É a lupa, que é um acessório que é de portador de baixa visão, que eu tenho que comprar num instituto que é desenvolvido para pessoas portadoras de baixa visão. Então, para ler o celular, você também depende dessa lupa. Por É. mais que você aumente a letra de um Hoje celular, em dia- você não consegue ler? Não. Hoje em dia tem os aplicativos que ele Que lê. ele lê. Ele lê, né? Então, Mas às vezes para ele não ficar falando, né? E às vezes as pessoas perguntam. Ontem mesmo eu estava fazendo as unhas, daí uma pessoa fala assim: Nossa, que engraçado! Que é isso, né? Que lupa é essa, né? Às vezes a pessoa vai brincar, eu falo muito educadamente, né? Até para a pessoa não ficar constrangida. Eu falei assim: Não, é que eu sou portadora de baixa visão. Aí a pessoa até ficou constrangida. Nossa, me desculpa. Eu falei, não há problema. Tá tudo bem aqui. Quem olha para mim não imagina. Não imagina. Não imagina. Então, eu tenho até que ser sutil, eu tenho que ser educada para a pessoa entender mesmo, né? Porque senão as pessoas ficam constrangidas, né? E já tive problemas mesmo da pessoa falar, ai, muito metida. Nossa, ela ficou conversando Nem olhou horas pra e horas, mim. nem olhou na minha cara. E teve outras pessoas que vieram me defender. Imagina, ela é super simpática, mas você não sabe, a Índia não enxerga, ela tem um problema de visão grave. Não, a gente, quando comenta com as pessoas falam, não é possível, não acredito e tal. Mas, olha, hoje você trouxe para a gente aí mais uma lição, né, de humildade, de estar aqui contando para todos sobre... A gente fala síndrome, é isso que... É uma síndrome. Stargardt. Stargardt, Stargardt é uma perda da visão que não tem cura. E hoje nós conversamos aqui, já estamos no fim da nossa entrevista, com a Angélica Reis Baggio, que trouxe para a gente um pouco mais do conhecimento. Inclusive falou de uma simbologia, que é o uso da bengala verde, para as pessoas que têm baixa visão, quando o cego usa uma bengala da cor branca. Querida, muito obrigada. Eu que agradeço, minha querida. Fiquei muito feliz com a sua visita aqui, viu? Agradeço. Seja sempre bem-vindo. Um beijo para o Augusto, que eu conheci lá atrás, pequenininho. Um beijo para o Baggio também, meu amigo querido, e para todos os seus familiares. Eu Volte vou lá sempre. tomar café na sua casa. Mas é um prazer. Será um prazer te receber, viu? Tá bom? Obrigada, pessoal. Muito obrigada. Pois é, gente. E cá estamos nós, encerrando mais um podcast Diário da Delegada. E acompanhe a gente, se inscreva no canal da TV Diário Campineiro, lá no podcast da Delegada, que é o Diário da Delegada, e acompanhe semanalmente, às quintas-feiras, às 20 horas, uma nova entrevista. Tchau, fiquem com Deus.